Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem na medida do possível. Hoje eu vim substituir a Isa, a aula da Isa, né? E a gente vai falar sobre a segunda parte do fim do Império de Dom Pedro II, que é, enfim, a proclamação da República. Eu queria fazer uma ressalva aqui com vocês sobre um termo que eu utilizei na aula passada, que é república ditatorial. Não existem repúblicas ditatoriais, e sim regimes ditatoriais. E o que eu estava dizendo na aula passada é que os regimes ditatoriais, os famosos regimes ditatoriais que a gente conhece, como o nazismo, por exemplo, ele surgiu por meio, ele se acendeu por meio de uma república, né? Então tinha a República de Weimar, o partido nazista ganhou, foi eleito democraticamente, e a partir disso esse partido nazista começou a ter os seus pensamentos, a adotar posturas totalitárias, né? Enfim, ditatoriais. E eu queria trazer isso para vocês, que eles apresentaram alguns aspectos da República, né, esse partido, mas a ideia de bem comum, que a gente estava discutindo, ela não existe, por isso que é uma ditadura, tá? Então, só uma ressalva, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, só me chamar. Bom, eu trouxe essa figura importantíssima, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele é uma figura muito importante, né, nesse período da República. Então, vamos discutir. O começo de um novo sistema. Aos poucos, Benjamin Constant foi discutindo a situação do país e pediu plenos poderes para os militares. Então, só lembrando vocês quem é o Benjamin Constant. O Benjamin Constant é aquele republicano positivista, tá? Ele tinha um pensamento positivista que a gente estava falando, né? Os militares com pensamentos positivistas, e ele queria conceder mais poderes aos militares, né? Dar protagonismo político aos militares, que até então nunca tiveram, assim. E começaram a compreender isso, o seu protagonismo, queriam obter seu protagonismo político devido à Guerra do Paraguai, né? Enfim, pouco a pouco, a solução militar, né, para resolver aquela coisa positivista que eu falei para vocês, que só militares resolveriam os problemas políticos brasileiros, para se chegar à República, também foi ganhando a simpatia dos republicanos civis. A ligação política entre eles e os militares consolidou-se em 11 de novembro de 1889. Aqui um trecho importante. Nesse mesmo dia, né, encontraram-se o Marechal Deodoro da Fonseca, o Major Benjamin Constant e o líder do Partido Republicano Paulista, Quintino Bocaiúva. Juntos, eles planejavam derrubar a monarquia. Então, né, no dia 11 de novembro de 1889, essas três pessoas, né, se juntaram para derrubar a monarquia. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto, né, se vocês se interessam sobre política, e eu acho que todos deveriam se interessar de fato, escutem um podcast da Folha de São Paulo, que é um chamado Café da Manhã, o que fizemos com 130 anos de República. Muito legal, eu acho que vai dar uma base para vocês entenderem esse momento que a gente, né, esse período da história que a gente está vivendo e os próximos períodos que a gente vai estudar. Acho que vai ser bem legal vocês escutarem, tá bom? Aqui, então, eu trouxe essas três figuras para vocês. É lógico que teve outras figuras que participaram desse momento de proclamação da República, mas os vestibulares focam mais nesses, né? Então, aqui está o Benjamin Constant, pensador positivista, o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, e o Quintino Bocaiúva, que é um outro republicano. Ele não tem tanto esse pensamento positivista, né? Ele não tinha na época, né? Ele tinha um grupo republicano, mas ele tinha uma outra ideia de república, né? Mas ele se juntou com os positivistas. O dia da proclamação. Na manhã de 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca liderou um golpe de Estado contra a monarquia e a tropa comemorou o início da República no Brasil. Então, a gente comemora, eles comemoraram, na verdade, né, o início da República a partir do dia 15 de novembro de 1889. Aqui, um trecho muito importante que eu queria falar com vocês. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia era derrubada por um golpe militar e proclamava-se a República.
O movimento resultou da conjugação de 3 forças: a parcela do exército, fazendeiros do oeste paulista e representantes das classes médias urbanas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a nossa república, ela não foi realizada, né, por meio de um processo popular, por meio da população em si. Ela foi, na verdade, uma proclamação elitista, né? Porque quando a gente fala parcela do exército, a gente está falando de a elite do exército, né? As grandes figuras do exército, fazendeiras do oeste paulista e representantes das classes médias urbanas. Então, não foi uma proclamação popular, e sim elitista, tá? Então, era isso que eu queria informar vocês. O ano de 1889 não significou uma ruptura do processo histórico brasileiro. As condições de vida dos trabalhadores e o sistema econômico continuava o mesmo. Então, justamente por ser uma proclamação elitista, né, não teve tantas mudanças, principalmente para os trabalhadores. A vida deles continuava a mesma, o sistema econômico continuava o mesmo, que era agroexportador, né, que a gente fala, agrário e dependente do sistema econômico estrangeiro. Então, a gente continuava vivendo a mesma coisa, né? Isso lembra muito a proclamação da independência no Brasil, né? Não teve uma mudança radical, né? Não teve uma abolição da escravidão, enfim, mudanças na economia. O Brasil continuava o mesmo, só mudava o sistema político, né? E aqui é a mesma coisa, não teve mudanças radicais, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Explicando os períodos republicanos. Então, eu vou explicar para vocês os períodos republicanos, para vocês começarem a entender as diferenças entre esses períodos, que são gritantes as diferenças. Né? E provavelmente os vestibulares possam pedir isso, né? Essas diferenças entre os períodos republicanos no Brasil. Antes de dar continuidade à matéria, precisamos entender o nome dos períodos republicanos que vivemos. Então, primeiro período republicano que vivemos foi o período da República da Espada, né? Período governado pelos militares. Então, a República da Espada ela é representada pelos militares e ela durou de 1889 a 1894. A República Oligárquica é um período governado por famílias poderosas de cada estado, 1894 a 1930. Aí que entra o período do café com leite. Quando a gente fala oligarquia, o que é uma oligarquia? É justamente isso. Algumas pessoas poderosas, né, um grupo de pessoas poderosas, tem o acesso de governar, podem governar o país. Né, elas são selecionadas algumas famílias poderosas. Então, quando a gente fala de oligarquia, são poucas pessoas, né, que são geralmente muito poderosas, que podem governar o país. Então, a República Oligárquica, né? Por isso que a gente fala do período do café com leite, que só algumas famílias poderosas do estado de São Paulo e de Minas Gerais eram selecionadas para governar o país, tá? Então, é justamente isso, tá? A República Oligárquica, ela durou de 1994 a 1930, tá, pessoal? Demorou? Espero que esteja claro aí. O governo provisório. Iniciado em 1889, o governo Deodoro da Fonseca tomou algumas medidas importantes. Entre elas estão: separou a Igreja Católica do Estado. Isso é extremamente importante, gente. Extremamente importante, porque a gente está dando aí realmente um passo para o Estado laico, né? A gente está realmente separando a Igreja Católica do Estado, tá? Elas não trabalham mais juntas, tá? O Estado, ele não tem uma religião que o represente. Antes era o catolicismo, agora não mais. Então, a gente chama de Estado laico. Criou o registro civil para o nascimento, casamento e óbito. Isso é muito importante, porque muitos imigrantes, filhos de imigrantes que chegavam aqui antes, não tinham esses registros civis. Então, assim, por exemplo, 100 anos depois, se o tetraneto, bisneto, sei lá, quiser saber um pouco mais sobre sua família, a origem da sua família, não consegue achar por causa de falta de registro civil, né? Então, com esse registro civil é extremamente importante ver a quantidade de imigrantes, né?
enfim, os casamentos, não só para imigrantes, mas também o povo negro também poderia se registrar, né? Ter o seu registro, né? Sobre o casamento, sobre o óbito, sobre o nascimento. Então, é muito importante isso também. Os cemitérios deixaram de ser controlados pela igreja e passaram a ser do Estado, tá? Criou novos símbolos nacionais, como a bandeira, né? Com aquela frase positivista que a gente já discutiu. Escolheu Benjamin Constant, né? A bandeira atual que a gente tem, tá? Escolheu Benjamin Constant como ministro da Guerra. Escolheu Quintino Bocaiúva como ministro das Relações Exteriores. E escolheu Rui Barbosa como ministro da Fazenda. Por que eu trouxe esses três para vocês? Porque o Deodoro da Fonseca, quando ele chega ao poder, ele traz com ele também pensadores, né, parceiros positivistas, né, pessoas que colaboraram para esse novo sistema republicano. Então, e outra, né, eu vou falar um pouco mais sobre o Rui Barbosa mais para frente. A reforma e a crise financeira. Vamos lá. Durante sua gestão como ministro da Fazenda, Rui Barbosa promoveu uma reforma financeira visando sobretudo a industrialização no Brasil. Então, nesse momento, né, até esse momento, o governo brasileiro se preocupava mais com as questões agrárias. A partir do período republicano, a gente começa a ter algumas mudanças, mas são muito poucas, o sistema econômico continuava o mesmo, tá? Era só uma forma que o ministro queria atender, né? Um novo Brasil que ele queria atender, que é um Brasil mais industrializado. Como a quantidade de moeda em circulação no país era insuficiente para financiar a arrancada industrial e pagar os salários, Rui Barbosa baixou decretos autorizando 4 bancos a emitir dinheiro e conceder empréstimos àqueles que desejassem abrir uma empresa. Então, ele começou a imprimir mais dinheiro para que as pessoas que quisessem abrir empresas pudessem pegar esse dinheiro e aplicar no financiamento de suas empresas, enfim, né? Então, o Rui Barbosa, ele queria industrializar o Brasil. Ele pegou 4 bancos, pediu para que esses bancos emitissem mais dinheiro, para que esse dinheiro, assim, atendesse as demandas dos novos empresários que iam surgir aí, tá? Beleza. Mas, em vez de aquecer a economia, a expansão do crédito propiciou intensa especulação. Foram criadas empresas fantasmas que só existiam no papel, e ações dessas empresas fictícias eram vendidas na Bolsa de Valores. Então, eu vou explicar essa parte para vocês. Então, ele deu dinheiro para essa galera financiar suas próprias empresas. E ao invés de ter uma expansão de crédito, propiciou intensa especulação. O que é uma especulação? É quando você realmente de especular, né? É quando você fica assim, por exemplo, eu comprei um terreno, né? Esse terreno eu paguei, sei lá, 30 mil reais. Mas como existe uma especulação, com a especulação eu acredito que ele alcança aí um valor de 70 mil reais. Então eu vou ter uma margem de lucro de 40 mil reais. Então a especulação é isso, é você comprar uma coisa, você não sabe de fato, na hora de você vender, você não sabe de fato qual é o valor dela, mas você visa, né, sobretudo um lucro. Você imagina que você vai ganhar alguma coisa com ela. Então é igual a Bolsa de Valores. Então você compra uma ação, né, por 10 reais e você acredita que na hora de você vender, ela vai estar custando 40 reais, né? E aí você vai ter uma margem de lucro de 30 reais. Então especulação é isso, tá? Então foram criadas empresas fantasmas. Olha isso, gente, sacanagem. As empresas fantasmas. O que seriam as empresas fantasmas? Então as pessoas vão lá, compram ações dessas empresas, né, por 10 reais, achando que essas empresas vão dar uma margem de lucro para eles, né? Sei lá, 30, 40 reais, 50 reais, 1.000 reais, não sei. Mas na hora que eles iam vender essas ações,
elas não, não valiam nada. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos esse processo no próximo slide. E essas empresas fictícias eram vendidas nas bolsas de valores. Então, pensem. Pensem o caos que vai dar. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona a bolsa de valores, enfim. Não vou, dar uma aula de economia, mas eu vou explicar mais ou menos para vocês entenderem. Então, o cara vai lá, né? O investidor vai lá, tem uma ação de uma empresa, né? Que é uma empresa nova brasileira, né? No período republicano, próspero, nossa, empresas vão surgir, nossa, aquele pensamento de vai acontecer algo novo no Brasil. Aí ele vai lá e compra ação de uma empresa por R$10, vai na corretora, vende, aí na bolsa de valores, vai para a bolsa de valores, né? Enfim, aí entra uma pessoa e vende esse... Então, na verdade, o gráfico, ele não vai explicar de fato o que eu queria falar. O desenho não vai explicar de fato o que eu queria dizer. Mas o que acontece? Ele vai lá, compra, né? E ele quer vender. E aí ele vai vender e não tem essa margem de lucro que ele queria. Mas nesse desenho que eu trouxe aqui para vocês, a Bolsa de Valores, ela funciona desse jeito. Há investidores que querem comprar, vão na corretora, né? E da corretora, essas ações vão para a Bolsa de Valores e há gente que quer vender, tá? Então, eles vão para a corretora e a corretora leva essas... Ele vai por meio de corretoras e vendem essas ações. Aqui, tempos depois, quando os acionistas tentavam vender suas ações, percebiam que elas não tinham nenhum valor. O resultado foi uma crise de graves proporções, tá? Então, é isso que eu estava querendo dizer para vocês. Os acionistas que compraram, né, essas parcelas de empresas, essas ações de empresas, na hora de vender, eles achavam que iam obter lucro e, na verdade, eles não tinham nenhum valor. Então, eles perderam. Na verdade, eles perderam dinheiro, muito dinheiro com isso, porque não tinha nenhum valor, né? Eram empresas que não existiam. Né? E o resultado foi uma crise de graves proporções. A inflação. Nos 2 primeiros anos da República, a inflação disparou, saltando de 1,1% para 89,9% e a moeda brasileira perdeu seu valor. Mas o que é uma inflação? É um aumento generalizado e contínuo dos preços, resultando na perda do poder aquisitivo da moeda. Então, o que eu vou explicar de fato o que seria uma inflação. Então, tem muito dinheiro, né? O Rui Barbosa emitiu muito dinheiro, só que esse dinheiro não, né, circulou, né? Não abriu crédito. Ele ficou travado porque realmente havia muitas empresas fantasmas, enfim, os acionistas, né, os especuladores não conseguiram circular essa grana. Mas tem muita grana ali no Brasil, né? Esse dinheiro está aqui no Brasil. E o que acontece? Quando aumenta a grana, a quantidade de dinheiro circulando no Brasil, a quantidade de notas de dinheiro circulando no Brasil, aumenta também o valor dos produtos. Mas não é de um produto, é de todos. Então, quando a gente fala de inflação, o aumento do valor de produto, ele não é só no mercado, ele é numa imobiliária, ele é numa venda de carros, ele alcança todos os preços, né? É um aumento generalizado e contínuo dos preços, então os preços de todos os produtos vão aumentando também, entenderam? Então, quando a gente tem um aumento muito grande de preços, essa quantidade de dinheiro que está circulando, ela não vale para nada praticamente. Porque, por exemplo, eu tenho R$100 e antes eu poderia comprar 2 bonecas, né, com R$100, né, porque cada boneca custava R$50. Com o aumento da inflação, né, de 89,9%, sei lá, essas bonecas não custam mais 89, não custam mais R$50, elas custam R$400 e eu tenho R$100. Então eu vou precisar mais de 3 notas de 100, mais 3 notas de R$100, né, 4 notas de R$100, para poder comprar no mínimo uma boneca. Então o meu dinheiro desvaloriza. A inflação faz com que o dinheiro desvalorize, porque o aumento do valor dos produtos aumenta drasticamente, tá?
tá? E nesse caso foi de 1,1% para 89,9%. Mas a gente vai ver isso aqui no período da ditadura militar, gente. A inflação, ela sobe bizarramente, né? Enfim, depois a gente fala sobre lá. A crise resultante da política industrialista de Rui Barbosa ficou conhecida como encilhamento. Isso porque Rui Barbosa estimulara apostas no jockey e a febre do enriquecimento fácil. Então eu trouxe uma figura do que é um esporte jockey, né? O que é um jogador jockey, né? Não vou saber explicar para você direito, mas eu acho que é uma espécie de corrida. Tava vendo no Google. Rui Barbosa se demitiu em janeiro de 1891. A Constituição e a cidadania na Jovem República. Então, para uma república, a gente precisa de uma Constituição. Inspirada no modelo norte-americano, a Constituição de 1924, a Constituição foi feita em 24 de fevereiro de 1991. Então, nossa primeira Constituição republicana, de fato, né? Então, vou falar algumas coisas interessantes que ela adotou. Primeiro, ela adotou o federalismo. As antigas províncias foram transformadas em estados. Então, ela realmente atendeu essa questão do federalismo, né, com a nossa Constituição. Ela realmente tornou as províncias em estados. Estabeleceu-se os 3 poderes, né, executivo, que é pelo presidente, legislativo pelo Congresso Nacional, dividido pela Câmara dos Deputados e o Senado, e o judiciário pelo Supremo Tribunal Federal, né? Essa divisão existe até hoje, né? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso, só me avisar. Restringiu o direito ao voto. Somente homens maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados podiam votar, desde que não fossem soldados ou membros do clero regular, como monges e frades. As mulheres não tinham direito ao voto. Só vou consertar esse erro aqui na hora de colocar para vocês no Drive, mas é justamente isso que eu queria trazer para vocês da Constituição, tá bom? Não vou falar muito mais para não ficar muito longo, mas espero que vocês tenham gostado da aula e uma boa semana para vocês. Beijão!